Quero ler um texto com vocês em Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, Atos capítulo 2, versículo 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47. Quero falar sobre o poder que tem o poder de levantar um homem. Diz assim o texto bíblico: louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Quero ler novamente esse texto, que vai ser a base da nossa ministração aqui hoje. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava, multiplicava todos os dias os que iam sendo salvos. Ok? Eu convido você agora a fechar seus olhos. Eu não vou palestrar, eu não tenho lições de autoajuda, eu vou pregar o Evangelho. Aqui na minha frente tem a Bíblia só. Não tem frase filosófica, não tem 7 passos para a vitória. Isso aqui você está na Saraiva, você acha. Agora é Evangelho. Uma palavra que é viva, que vai alcançar seu coração para atender a sua necessidade. Eu não tenho a mínima noção do que você vai ouvir. Não tenho a mínima noção. Quem é muito igrejeiro, quem vai muito para a igreja, sabe que faz um teste. Quando termina o culto, pergunta para a pessoa do lado, ou talvez na sua casa. Quando acabar essa palavra, pergunta para a tua esposa, para o teu filho, o que ele entendeu. Você vai se surpreender de perceber que o que ele entendeu é totalmente diferente do que você entendeu. Que o que Deus falou com ele é totalmente diferente do que falou com você. Por quê? Porque a palavra ela se adapta, ela se molda à necessidade de cada coração. E Deus vai falar com você. Deus, nós oramos porque somos carentes da tua voz. Somos carentes da voz que ergue o homem, a voz que nos alcança nos lugares mais profundos. Se essa voz chegar em pessoas que estão presas, coitada das prisões. Se essa voz chegar num coração depressivo, a depressão não aguenta ficar. Não, é uma voz que estremece, é uma voz que ressuscita, é uma voz que traz vida, é a voz que derrete o coração mais teimoso. E o nosso desafio é um só: ouvir e acreditar. Se ouvirmos e se acreditarmos, a transformação será inevitável. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. A Lírio tem sido uma igreja que tem crescido numa época de isolamento social. Eu diria a vocês que nós nunca crescemos tanto como ministério e como igreja, como agora com as portas fechadas. Como líder eu lhes afirmo, a melhor fase da história da Lírio está sendo essa. Aí você diz: uau, pastor, E eu recebo muitos telefonemas de pastores, e falo isso com muita humildade, não estou me achando aqui não. Eu sou o cocô do cavalo do bandido. Muitas pessoas perguntam: pastor, o que vocês estão fazendo aí? Porque é uma audiência, seu canal no YouTube está crescendo. Os cultos da Lírio, a cada dia que passa tem mais pessoas assistindo. As redes sociais, tem pessoas do Brasil inteiro querendo vir para São Paulo para participar dos cultos. E eu vou dizer para você sinceramente, é muito fácil explicar o segredo de um crescimento, muito fácil. Algumas pessoas, para tentar arrancar dinheiro de você, vão dizer: eu tenho a fórmula do crescimento. Eu vou dizer para você que eu te dou a fórmula do crescimento agora. Para você crescer como ministério, como família. A fórmula do sucesso. O modelo de crescimento para mim, que é batata, que dá certo, só tem uma questão: pregue a palavra. Pregue a palavra. Se você pregar a palavra, dá certo. Mas a gente gasta tanto tempo com firula, a gente gasta tanto tempo enfeitando o pavão. É nome para isso, é culto daquilo, é isso, aquilo, e a gente não prega a palavra. E quando prega a palavra, não prega a palavra, prega poema, frase de efeito, prega a Bíblia. Prega a Bíblia e você vai ver filas de pessoas querendo ouvir a palavra. Nós nunca deveríamos insistir para alguém aceitar Jesus. Nunca.
Nós nunca deveríamos implorar para alguém para a igreja. Eu vou te dar um exemplo. Você, quando tem pãezinhos na mão, e você joga os pãezinhos, você implora para as aves irem lá comer os pães? Você joga o pão e fica, pelo amor de Deus, a pombinha, o pardal, vai lá. Não, eu jogo o pão e cala a boca. E daqui a pouco, por ter jogado o pão, vem um monte de árvore, de ave. É pomba, é pardal, é sabiá, quero, e estão lá comendo pão. Quando nós entendermos, como pais, como filhos, a gente parar de buscar homem e começar a buscar a palavra, mas a palavra da verdade, não a palavra que eu escolho para concordar com o que eu penso. Que hoje a gente busca ouvir o que a gente concorda. Eu não vou para a igreja mais porque eu não concordo. A gente busca ouvir pessoas que pregam o que a gente quer ouvir. E é por isso que não transforma a vida. E é por isso que a gente não dá conta de gastar energia inventando culto, inventando movimento. É isso, é campanha, é óleo. Que Bíblia é a melhor Bíblia para ler? Leia a Bíblia, meu Deus do céu. Leia a Bíblia, se é com a capa amarela, capa azul, se é Thompson, Scofield, leia a Bíblia. A gente fica buscando frufru para servir a Deus, desculpas. Prega a palavra que dá certo. É simples. Prega a palavra. Se você faz célula, faça célula, mas prega a palavra. Se você faz voluntariado, faça o voluntariado, mas prega a palavra. Se você não faz nada, não faça nada, mas prega a palavra. O sucesso de uma igreja, de uma família, de uma empresa, de qualquer área da sua vida, nunca é o sistema, sempre é a palavra. A esperança vem pela palavra, a força vem pela palavra, a cura vem pela palavra, o perdão de pecados vem pela palavra. Tudo vem pela palavra. A salvação vem pela palavra. Tudo se transforma pela palavra. E hoje nós não pregamos a palavra, não conhecemos o poder da palavra, e por isso ficamos implorando para as pessoas estarem na igreja. Pagamos conta de água, conta de luz, damos carona, mimamos, marcamos cinema, é Habib's, é McDonald's, pagamos, mimamos, porque queremos manter as pessoas na presença de Deus pela insistência. Ninguém nunca vai manter-se firme diante de Deus até o dia que você dê a Ele palavra. É só a palavra que quebra um coração. É só a palavra que abre os olhos. É só a palavra que te faz entender que sua fonte não é homem, sua fonte é Deus. É só a palavra que te faz acordar num dia sombrio e entender que ainda não haja um feixe de luz, Deus está lá. É só a palavra que quando você se sente traído e abandonado, é só a palavra que mesmo sem ter um lugar sequer para se apoiar ou se escorar, a palavra te põe de pé. Então, se você é um líder, se você quer saber o que eu faço, qual é a minha grande preocupação? A minha grande preocupação nessa época de isolamento social é pregar a palavra. É pregar a palavra. E se você quer saber o que eu tenho feito, é só pregar a palavra. Pregue a palavra. Pregue. Porque assim como nós não imploramos para as pombas comerem os pães que jogamos na calçada, a gente nunca mais vai ter que implorar para alguém vir à igreja, se você pregar a palavra. Porque onde a palavra, a Bíblia diz que onde a palavra, os discípulos multiplicam. A Bíblia diz que havia palavra na igreja de Atos, e todos os dias o Senhor acrescentava pessoas, porque havia louvor e palavra. Louvor e palavra. Se preocupe menos com o nome do culto. Se preocupe menos com a cor da parede. Se preocupe menos e se preocupe mais com a palavra. Pregar a palavra. Pregar. Porque é a palavra que toca. Olha, e uma pessoa infectada pela palavra, ela nunca mais é a mesma. Sabe o que eu acho lindo, irmãos? É que a palavra, ela, quando infecta alguém, quando ela contamina alguém, quando ela pega alguém, ela não liga para o passado que a pessoa tem. Pode ser negra, branca, amarela, pode ser gordinho, magrinho, baixinho, altinho. Quando a palavra pega uma pessoa, já era, a pessoa muda. Lembra da mulher samaritana? Se ela congregasse na Lírio, ela estaria de banco hoje. Ela não seria voluntária, ela não passaria na entrevista. Porque quando Jesus encontra ela, ela já estava no 5º casamento. Ela vai pegar água ao meio-dia,
porque ela tem uma péssima reputação. Talvez chamavam ela de papa marido, mulher fácil, mulher fútil. Por isso que ela vai pegar água meio-dia. Que eu saiba, as mulheres pegavam água para fazer o almoço, e a gente almoça meio-dia, mas ela vai pegar água meio-dia porque ela sabia que ninguém ia estar lá no poço meio-dia. E aí Jesus está lá. O interessante é que ela é tão humilde, porque Jesus chega perto dela e Jesus pede a água dela. Jesus fala: estou com sede, você pode me dar a sua água? E ela dá água para Jesus. Foi o que bastou para a palavra infectar ela. A palavra não precisa que você tenha um passado bom. Para a palavra mudar a sua vida, você não precisa ter um currículo de teologia, de grandes feitos. Você só precisa ter humildade para olhar para Jesus, e ainda com uma vida atrapalhada, ainda com uma vida bagunçada, olhar para dizer: Jesus, o senhor quer água? O senhor quer algo meu? Está aqui minha água. Essa mulher, com uma vida toda enroscada, a palavra, Jesus coloca uma palavra nela, numa mulher totalmente atrapalhada, uma mulher totalmente complicada, uma vida sexual atrapalhada, uma vida promíscua, mal falada, sem moral. Mas quando ela recebe a palavra, ela volta para Samaria, e ela traz a cidade toda para ver Jesus. Quem iria ouvir, quem iria seguir as orientações de uma mulher promíscua? Quem iria ir atrás de uma mulher adúltera? Quem iria ouvir uma mulher que não tem reputação? Você ir atrás de uma mulher dessa, você ia acreditar? Mas quando a palavra vem, a gente deixa de ser uma pessoa promíscua. A gente deixa, porque a palavra, ela ofusca o passado. A palavra, ela ofusca os erros. A palavra, e a Bíblia diz que ela volta para Samaria, e a mesma mulher que antes todo mundo sabia que ela teve 5 maridos, que ela era totalmente atrapalhada, ela fala: vocês têm que ver em quem eu acabei de ver. E sabe o que ela faz? Ela traz toda a cidade para ver Jesus. Por quê? Porque a palavra estava lá. Pregue a palavra, creia na palavra. Creia, e a palavra curará as dores mais terríveis da sua vida. Creia na palavra, e por pior que seja seu passado, a palavra vai sufocar esse passado. Em João capítulo 4, versículo 28, vou comprovar o que eu acabei de dizer. Quando Jesus conversou com essa mulher atrapalhada e colocou a palavra nela, e ele falou: do teu interior vão fluir rios. Do interior de quem? De uma mulher mal falada, de uma mulher que teve 5 maridos, de uma mulher que a sociedade não queria, que vai buscar água meio-dia, porque ela simplesmente está fugindo dos olhos julgadores. Mas agora ela volta para a cidade meio-dia, sem vergonha, sem nenhum tipo de medo, porque ela foi infectada pela palavra. João 4, 28. E então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, como quase uma política: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Mas ela não é a mulher que não pode nem abrir a boca, que tem um passado terrível. Mas agora ela tem a palavra. Quem tem a palavra, os outros ouvem. Quem tem a palavra, a vergonha não faz mais parte da sua vida. Quem tem a palavra, é o que Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe por que você tem tanto medo? Sabe por que você tem tanta vergonha? É porque você encontrou a igreja, encontrou o pastor, é porque você encontrou o terapeuta, é porque você tomou um remedinho, é porque você usou o crack. O dia que você foi infectado pela palavra, você vai abrir a boca nos lugares mais inóspitos, em lugares que você se escondeu. Você vai dizer: eu não preciso me esconder mais, porque a palavra vai trazer respaldo, a palavra vai trazer vida. Vamos continuar. Coloca lá 29. Eu li até onde? O 30? Eu tinha lido 30? Vamos lá, 30. Vamos agora para o 39. João 4, 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Por causa do quê? Do testemunho da mulher que tinha 5 maridos. Mas agora ela foi infectada pela palavra. E agora as pessoas creram nela. Você creria em alguém, um drogado,
em alguém que ontem mesmo, você viu essa pessoa na zona de prostituição, e hoje ela tem um encontro com Jesus, um encontro com a palavra, e ela sai para pregar. Você creria? Digo para você que sim. Porque o que a palavra gera em nós é poder. É poder. E ninguém resiste ao poder de Deus. Você pode resistir ao orgulho, à avareza, à raiva, mas ao poder de Deus você não resiste. Você pode ter 5 maridos, você pode ter tido um passado terrível, você pode ter vergonha de quem você já foi um dia, mas se a palavra te pega, irmão, os seus olhos não são como antes. Quem olhar para você não vai ver um olho de uma mulher que teve 5 maridos, vai ver o olho de alguém que brilha pelo poder de Deus. Quando a palavra pega no seu coração, até ontem você falou como uma mulher que tinha 5 maridos, teve 5 maridos, mas quando a palavra pega, a palavra muda teu jeito. Você pode até falar com o mesmo sotaque, com o mesmo dialeto, mas a palavra ela vem banhada no azeite da presença de Deus. Não tem como você não ouvir alguém cheio da palavra e ficar igual. Não tem, porque a transformação muda. Essa mulher foi transformada. E eu sei que alguns que me assistem agora foram machucados, e o único jeito da palavra te pegar é quebrar o orgulho. É Jesus te dizer: o que você tem aí? Me dá água, eu tenho sede. Ouça essa palavra. Pare de viver uma vida camuflada, com uma força que não tem, uma vida artificial, e dentro da alma como um sepulcro caiado. Jesus não precisa do púlpito, Jesus não precisa de microfone, Ele apenas quer te dar uma palavra hoje. E é isso que você tem que entender. A gente ficou tão cheio de gosto, mania, que nos tornamos lentos para a palavra. Corremos tanto por nossos congressos, conferências, organização de vaso, de planta na igreja, organização de limpeza. Tudo isso é lindo, mas o que faz uma igreja estar de pé é a palavra. Porque só a palavra nos faz viver algo novo. Só a palavra coloca um brilho nos olhos. Só a palavra coloca um adolescente numa casa que o pai não crê em Deus, a mãe não crê em Deus, o irmão não crê em Deus, é só ele que crê em Deus naquela casa. Mas aquele adolescente, ele não é mais aquele que tirava nota vermelha, ele não é mais aquele que era rebelde, não. É um jovem adolescente cheio da palavra. O pai vai ouvir, a mãe vai ouvir. Não é porque você é bom, mas é porque o poder do evangelho é irresistível. Uma mulher samaritana com a vida atrapalhada, cheia de pecados, um encontro, um momento com Jesus, e a palavra infectou ela. Pronto, uma cidade inteira se prostrou, uma cidade inteira a ouviu, uma cidade inteira a seguiu, porque a palavra é irresistível. Ela é irresistível. A palavra queima os nossos ouvidos, a palavra queima os nossos olhos, a palavra ela nos faz crer no impossível. É por isso que você é diferente, porque até ontem para acreditar você fazia conta, até ontem para acreditar você buscava na ciência, você buscava nos livros, você perguntava, ia no Google, será que é possível? Mas quando você tem uma palavra, você não precisa olhar, não precisa pegar agenda, não precisa fazer conta, simplesmente você sabe que o teu Deus traz a existência que não existe, e você não precisa de alguém para dizer que dá certo. Você anda, ainda que não haja apoio, ainda que não haja torcida organizada, porque a palavra te faz ver além. É como se você estivesse com os pés na terra e a cabeça no céu. Você anda com os pés na terra, então você entra nos ônibus, você pega metrô, você vive o que todo mundo vive, mas a sua cabeça não está na terra, as suas ideias não são ideias da terra, os seus pensamentos não são, os pés estão na terra, mas a cabeça está no outro nível. Você entende a vida de um outro jeito, e você fala de outro jeito, e de repente sua casa se curva a Jesus, porque você tem a palavra. De repente sua empresa se curva a Jesus. De repente você, que todo mundo disse, você não é nada, você realmente continua não sendo nada. Mas se a palavra te infectar, a palavra em você não te deixa ser o mesmo, mesmo não sendo nada. O poder daquela mulher, o poder da palavra nela ofuscou o passado. Não me diga a sua má reputação, me diga onde está a palavra. Não me diga o que você fez ontem, não me interessa. Me diga onde está a palavra. Eu fico ouvindo algumas pessoas que assistem meus sermões no YouTube
e depois mandam mensagens perguntando para mim: o senhor pode me dar um conselho? Eu não tenho nenhum problema em me dar um conselho, mas se você ficou 30 minutos ouvindo uma mensagem e você não conseguiu tirar um conselho dali, você quer falar o que comigo? Você quer que eu te diga o quê? A maioria das pessoas, quando quer um conselho, elas não querem um conselho, elas querem alguém que concorde com o que elas desejam. E eu sinto em te dizer, nosso coração é enganoso, e muito do que você deseja, Deus não vai fazer. Eu nunca vi na Bíblia Deus compromissado com os seus desejos. Eu sempre vi na Bíblia Deus compromissado com as suas necessidades. O compromisso de Deus é dar a você o que você necessita. E muito do que nós queremos, nós não necessitamos. E a tragédia da nossa vida é viver uma vida pelo que nós queremos. Paulo diz: eu faço o que eu não quero, e o que eu quero, eu não faço. Cadê a palavra? Cadê a palavra, irmão? Que palavra você carrega no coração para pronunciar no dia mau? Que versículo da Bíblia você sabe de cor para dizer no dia que o diabo te afrontar? No dia que você for humilhado por uma pessoa, onde na Bíblia você sabe que tem uma promessa? Ou você só é aquele irmão crente pronto-socorro, que não sabe nada da palavra, aí chega em casa desesperado porque teve um dia mau, cai no chão em lágrimas: eu preciso de uma palavra. Não sabe nada da Bíblia, não sabe quem é Jesus direito, não sabe nada, e acha que Deus é padaria. Aí pega a Bíblia lá, deixa eu ver, ai, que isso? Não entendi. Pastor, Deus me deu uma palavra, o senhor me ajuda a entender. Você acha que Deus é tonto? Você acha que Deus falaria com você para você não entender? Você acha que Deus falaria? Você sabe quem não entendia Deus na Bíblia? O ímpio. Quando o faraó não sabia o sonho, ele perguntou para José, José sabia. Se você servir a Deus de verdade, você não precisa que ninguém te ajude a interpretar um sonho. Não me conte seu sonho. Se Deus te deu um sonho, o sonho é para você, não é para mim. Nossa, pastor, o senhor é duro na palavra, porque eu não quero te trazer para o próximo culto, eu quero te levar para o céu. Isso aqui não é negócio não. Igreja não é negócio, igreja não é finança. Eu não estou querendo ter cliente aqui não. Eu não quero que você seja um cliente da igreja, eu não quero que você seja um cliente da obra de Deus. Eu não quero mensalistas, eu não quero ninguém pagando dízimo não. Essa obra não é minha, essa obra é do Senhor. E a minha Bíblia diz que criança não assume herança. Paulo fala que a criança é como escravo, embora tenha tudo, até o dia que ela complete maioridade, precisa ter alguém para cuidar do que é dela. Em outras palavras, se nós formos cristãos infantis, todas as bênçãos de Deus, os dons, nós não teremos como administrar, porque somos crianças. E eu fico vendo gente chorando por bobagem, magoado como criança. Se você quiser olhar para outros lugares, olhe, mas eu não vou carregar a culpa de ter dado a você o que você quer. Eu estou pregando o Evangelho, eu estou pregando o Evangelho. Deus manda te dizer: cadê a palavra? Cadê minha palavra? Cadê? Quantos versículos você já decorou? Decoramos senha do celular, senha do banco, senha do YouTube, senha da internet, senha do WhatsApp, e não temos um versículo de cor. E o único versículo que a gente decora, a gente fala: é o meu versículo predileto. É o predileto porque foi o único que você decorou. Creia na palavra. Creia e você vai ganhar uma cidade para Jesus. Creia e você vai ver que nenhuma culpa do passado vai ofuscar o projeto que Deus tem para você. No Antigo Testamento, quem operava era Deus. É interessante perceber que na história da humanidade tem um período que Deus está. O Antigo Testamento é Deus que abre o mar, é Deus que tira Daniel da cova dos leões, é Deus que faz as muralhas de Jericó caírem. E aí Deus envia o Filho dele, e durante 33 anos Jesus Cristo
está aqui na terra. Com 33 anos, ele é crucificado e morre. E aí vem a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que está conosco até hoje. Mas é interessante perceber que os discípulos andaram com Jesus. Andaram, dormiram na mesma casa que ele, comeram na mesma mesa, andaram, conversaram, brincaram, mas ainda assim negaram, traíram, foram fracos. Num ato de burrice, João e Tiago ficam brigando, quem vai ser o primeiro? Jesus, deixa a gente assentar à direita. Aí você percebe que camaradas andaram com Jesus lado a lado, e ainda assim eram tão ignorantes. Eu não estou dizendo que andar com Jesus é ruim, mas remédio na mão não te sara. Para sarar, você tem que fazer o que com o remédio? Você tem que tomar, tem que beber. Esse é o problema. A gente anda com Jesus como um remédio na mão e não bebe. Essa moça com um passado que eu e você condenaríamos, digo para você, na Lírio ela ficaria de banco por um bom tempo. Mas a palavra, graças a Deus que a palavra é maior que a religião. Graças a Deus que a palavra é maior que os nossos julgamentos. Uma conversa com Jesus, ela foi infectada pela palavra. Samaria inteira se curvou para ouvir uma mulher que até ontem era promíscua, adúltera, de má fama, mas hoje, cheia do poder de Deus. A cidade a segue. Não é que você é bom, mas a palavra torna você irresistível. Você precisa crer em algo, meu irmão. O poder para te levantar não está em ninguém a não ser a palavra. É a palavra. É estar como aqueles homens em Atos capítulo 1 versículo 14, comprometidos em buscar a Deus, comprometidos não fazer minhas coisas. Todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Por que eles estavam reunidos? Comprometidos em buscar algo. É um sentimento de perseverança, é um clamor unânime. E o que acontece? Vem o poder, vem a palavra, e de repente é o mesmo Pedro, mas com a palavra ele não é mais covarde. É o mesmo Tomé, mas com a palavra ele não é mais incrédulo. É o mesmo João, mas com a palavra ele não é mais um adolescente que corre para um lado e para o outro e dorme no peito de Jesus. Ele é um menino que não tem problema nenhum e ser jogado num caldeirão de óleo quente e não ter medo de nada. E ainda assim escreve o livro do Apocalipse como o livro da revelação. É a palavra que vai me fazer implodir para uma nova vida. É a palavra. O que você mais precisa hoje é a palavra. Não é a tua mulher para voltar para casa, não é teu filho. Não me fale do que você acha que você precisa, o que você quer. Não, você precisa da palavra. É a palavra que vai te encher do Espírito Santo. É a palavra que vai fazer a multidão curiosa te ouvir. É a palavra que vai te dar respeito. É a palavra que vai gerar milagres mais lindos do que um paralítico andar, um surdo ouvir. É a palavra que vai fazer o coração mais gelado se render ao poder de Deus. É a palavra que vai gerar as paredes do preconceito. Antes do poder do Espírito, os cristãos eram perseguidos, ridicularizados, mas ninguém resistia. Quando o Espírito Santo desceu, mais de 3.000 almas, ao ouvirem Pedro pregar, renderam-se a Jesus. Por quê? Pedro era o mesmo cabeça dura, mas era um cabeça dura agora cheio do poder, e mais de 3.000 almas dizem: eu quero Jesus. Por quê? Não é o mesmo camarada que negou, é o mesmo, mas agora ele tem uma palavra. Agora o remédio não está na mão, agora ele bebeu o remédio. Agora o remédio não está na mão, ele tomou. Quantos cristãos discutindo Bíblia na internet com remédio na mão? Remédio na mão não sara. Tem que tomar o remédio. É o poder da palavra. Não é uma energia, não é uma sensação, não é um frenesi. Não é o que a juventude algumas vezes acha. Juventude, idosos, pega aqueles cantores legais e fica curtindo porque tem uma musicalidade gostosa que movimenta o corpo. Não, isso não é evangelho, isso não é palavra. Isso é curtição. No show da Ivete Sangalo também tem. No show da Sandy Júnior também tem. Não, o evangelho não é uma sensação, não é um pensamento positivo, não. Evangelho é o próprio Deus se manifestando dentro de você. E só com o evangelho você pode viver o grande paradoxo do evangelho, o grande contraponto do evangelho. Só com o poder de Deus. Sabe qual é o grande contraponto do evangelho? É que de um lado Jesus diz para você: tereis vida
e vida em abundância. E do outro lado ele diz: no mundo tereis aflições. Isso parece ser uma incoerência, não parece? O mesmo Jesus que diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, é o mesmo Jesus que diz: no mundo tereis aflições. Se a palavra não estiver em você, você não sabe lidar com esse paradoxo. Você não sabe digerir, porque eles te parecem confrontadores. Parece que um anula o outro. Porque na cabeça humana, vida em abundância significa que eu não terei aflições. E se eu tenho aflições, significa que eu não terei vida em abundância. E é por isso que você tem que andar com os pés na terra e a cabeça no céu. Para que quando os paradoxos do reino de Deus chegarem, você ainda andando onde todos andam, pisando onde todos pisam, mas sua cabeça não é alimentada por aqui. Sua mente, seus pensamentos, sua estrutura, elas não são alimentadas por aqui. Pés na terra e cabeça no céu. Só a palavra faz isso. Se você perguntar para mim, a igreja criou muita coisa. Nós temos hoje nas igrejas encontro com Deus. As pessoas vão para um sítio, passam um final de semana todo lá. É um encharcar de emoções. Não tenho nada contra. Mas eu já vi pessoas saindo do encontro com Deus de final de semana, chorando, abraçando o mundo. E passa 2 semanas, porque a emoção é como diarreia. Vem forte, mas passa logo. Se não passa logo, você morre. Você não precisa de um sítio. Você não precisa de uma carta. Você não precisa que levantem balõezinhos. Você só precisa tomar vergonha na cara e crer na Bíblia, entender a Bíblia e praticar a Bíblia. E se você crer na Bíblia, entender a Bíblia e praticar a Bíblia, você será irresistível. Porque um homem que carrega uma palavra, ele carrega o Espírito. E a minha Bíblia diz que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Até quando você nem percebe que está pregando, pessoas vão chorar perto de você. Até quando você nem percebe que está confrontando um pecador, se a palavra estiver em você, pessoas serão desafiadas a mudar de vida para sempre. Você sabe qual é o horário que as pessoas mais se matam? A gente está vivendo uma época onde os suicídios caminham para ultrapassar os homicídios. As estatísticas mostram que as pessoas o número de suicídios cresce mais rápido que o homicídio. O homicídio é alguém matar alguém, e o suicídio é a pessoa se matar. E você sabe qual é o horário mais propício? As estatísticas dizem para alguém se suicidar: domingo à noite. Mais de 60% das pessoas que se matam tomam essa decisão no domingo à noite. Por quê? Porque tem medo da segunda-feira. Porque tem medo de ser mais uma semana igual. Tem medo de tudo se repetir. Então, porque não querem enfrentar uma semana de novo, de desemprego, de angústia, de crise familiar. Então quando o domingo vira, porque o domingo tem aquele clima diferenciado. Eu tenho para você o maior antidepressivo da história: palavra de Deus. O maior antidepressivo da história é a Bíblia. Se você tiver uma palavra, você vai perceber que não há limite para o que Deus pode fazer. Não há limite. Paulo chegou no 3º céu, e você vai chegar aonde Deus tem para você. Quando você tem o Espírito Santo na sua vida, pode ser corrida, mas você não cansa. Quando você tem o Espírito Santo, você pode trabalhar em 3 turnos. Eu já vi gente desempregada morrendo, e já vi servo que tem palavra trabalhando em 3 turnos. Trabalha de manhã num lugar, à tarde em outro, e o camarada está voando, porque é a palavra. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Não sucumbiu, nasceu do ventre de Maria, fez questão de andar como nós andamos. Não sucumbiu ao deserto, não sucumbiu às acusações, ele não sucumbiu às traições. E olha que Jesus foi traído, hein? E olha que Jesus foi humilhado. Ele não teve, com 12 anos, o garotinho com 12 anos, ele vai para o templo e discute com doutores. Com 30 anos ele é batizado com o Espírito Santo. Ele faz tudo para mostrar que um homem que carrega uma palavra, ele é imparável. E no domingo pela manhã ele ressuscita. Tudo que o diabo quer de você é que você não tem uma palavra.
Sinto dizer para você, não se empolga muito com a Lírio, não. Não se empolga muito com o pastor Diego, não. Não se empolga muito com... Não. Não se empolga, não. Se você está se empolgando comigo, para. Você precisa de uma palavra, você não precisa de mim. Você não precisa de mim, não. Eu não quero você debaixo das minhas asas, não. Porque quando Jesus morreu, o véu rasgou para você ter acesso a Ele, não a mim. Você não precisa de mim para orar. Você não precisa de mim para falar com Deus. Você não precisa de mim para ser imbatível. Você não precisa de mim para crer no impossível. Você precisa de Jesus. Você precisa de uma palavra. Pastor, estou chegando na Lírio. Quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar de você é o Espírito Santo. Quem vai cuidar de você é o Espírito Santo. Maldito é o homem que confia no homem, mas feliz é o homem que faz do Senhor a sua força. E se uma igreja, se uma religião te faz depender de homem, sai dela. Isso é heresia. Porque o Espírito Santo não é uma pessoa. Ele não é um arrepio. Ele não é uma energia. Ele não é uma luz. O Espírito Santo é o próprio Deus. Tem coisas que Ele ama em você. Tem coisas que o Espírito Santo ama em você, mas tem coisas que o Espírito Santo odeia em mim e em você. E tem que conversar com Ele para Ele arrancar o que Ele odeia. E eu quero encerrar dizendo uma coisa para você. O que o diabo vai fazer é fazer você tentar entregar para as pessoas o que você deveria entregar para o Espírito Santo. Satanás vai lutar com todas as forças dele para você entregar para pessoas o que você deveria entregar para o Espírito Santo. E é por isso que o mal do século é a depressão. Gente frustrada, gente infeliz, gente mal amada, gente porque entregam para pessoas o que deveriam entregar para o Espírito Santo. E entrega o coração para a gente quando deveria entregar para o Espírito Santo. Entrega as finanças para a gente quando deveria entregar para o Espírito Santo. Entrega a esperança de um amanhã melhor para a gente quando deveria entregar para o Espírito Santo. Entrega a paz para a gente quando deveria entregar para o Espírito Santo. Se você se entregar para o Espírito Santo, Ele muda você. Ele muda seu corpo. Ele muda sua alma. Ele muda o seu corpo. Quem deu força para Sansão? Poder de Deus, o Espírito Santo. Deus pode te dar força. Quem deu sabedoria para Salomão? Quem foi? Diabo? Não. Quem deu sabedoria para Salomão foi Deus. Quem fez Davi ser o maior salmista de todos os tempos? Compor canções. Foi o diabo? Foi Deus. Quem fez Paulo apanhar, o homem que mais apanhou depois de Jesus foi Paulo. Quem fez esse camarada apanhar, ser perseguido, injustiçado e não se curvar? Foi Deus. Quem vai fazer você suportar o pecado, as pressões sexuais? É Deus. Não foi José? Você acha que José suportou a mulher de Potifar por quê? Porque ele era bom? Porque ele não gostava de mulher? Porque ele tinha uma palavra dentro dele. Quem não tem o Espírito Santo precisa produzir coisas bonitinhas. Sinto muito, irmão. Você vai ver uma igreja cada dia mais simples. Você vai ver uma Lírio cada dia mais simples. Nós vamos simplificar tudo, ao ponto que só vai ficar a palavra. Porque eu não vou carregar. Vamos ter louvor, mas é palavra. Palavra, Espírito Santo. A Bíblia diz: não vos encheis de vinho. Não fica tomando alucinógeno, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deus te enche um dia, mas quem mantém você cheio é você. Deus te levanta nesse culto, mas quem te vai fazer ficar de pé amanhã é você. Com 11 anos de idade, eu fui selado com o Espírito Santo. E você sabe que carta sem selo não chega no destino, né? Você sabe disso? Carta sem selo não chega no destino. Com 11 anos eu fui selado com o Espírito Santo. E eu nunca parei. Errei, pequei, peco e vou pecar de novo. Mas eu sei quem Ele é. Eu sei o que Ele faz com o homem que crê nele. Você tem o Espírito Santo? Você está vazio dele? Você tem uma palavra? Eu encerro lendo para vocês Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, contenda.
mas enchei-vos. Mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Agora, como encher uma coisa que está vazando? Como encher alguma coisa cheia de rachadura? Quer ter uma palavra hoje? Gasta tempo com Deus. Gasta tempo com Ele. Fora do culto. Acabou o culto online, ora para dormir. Gasta tempo com Ele. Menos Netflix. Menos conversa tola. Para com essas discussões idiota de natura. Vai gastar tempo com o que muda a tua vida. Vai gastar tempo com aquele que conhece você. Gaste tempo com Ele. Segundo, fala com Ele. Abre essa boca cheia de dente aí, fala com Ele. Fala como você se sente. Fala o que está acontecendo. E depois de falar, cala a boca e ouve. Porque a gente fala, levanta e não ouve. Ele fala, sinto te informar. Deus fala, viu, irmão? É você que não para ouvir, mas Ele fala, fique em silêncio. Fala e depois fique em silêncio. Leve o Espírito Santo para as áreas da sua vida que precisam. Seja amigo dEle. E você vai ver sua vida mudar. Para de decidir por afeto. Anda por propósito. Para de decidir por teorias. Decida pela prática. Para de decidir pela exibição. Decida pela manifestação. Para de decidir pelo conforto. Decida pelo confronto. E se você tiver uma palavra, ainda que até ontem você teve 5 maridos, se a palavra estiver em você, tudo o que você foi até ontem, para de ser, porque a palavra te torna irresistível. Vão te ouvir, vão te seguir e vão crer em você. Uma mulher de 5 maridos faz uma Samaria se curvar diante dela, porque era uma mulher infectada pelo poder da palavra. Que você receba essa palavra hoje. Quero orar por você. Espírito Santo, tua palavra não erra. Tua palavra não volta vazia. Tua palavra é eficaz. E a gente precisa de tanta coisa, né, Espírito Santo? A gente fala que precisa de uma palavra. Só isso que a gente precisa. Carregar uma palavra. Conhecer a Bíblia. Buscar. Se interessar. Parar de emoção. Parar de querer sensação. Parar de querer atmosfera. Vai dobrar o joelho. Você está aqui, Senhor, meu orgulho está jogado no lixo. Minha arrogância. Sou pecador mesmo. Errei mesmo. Mas eu vou me erguer na palavra. Eu vou parar de me importar com o que pensam. Eu vou parar de me gastar tempo com conversa fútil. Eu preciso de uma palavra, porque se eu tiver uma palavra eu não paro. Se eu tiver uma palavra eu vou ser ouvido. Se eu tiver uma palavra eu vou pôr uma cidade inteira para te buscar. Se eu tiver uma palavra vai ter fila. Vai ter fila para ouvir o reino de Deus. É só uma palavra. É só uma palavra que ergue o homem. É só uma palavra. E Deus está falando com você agora, meu irmão. Para de sofrer pelo que você quer e começa a sofrer pelo que você precisa. E o que você precisa hoje é palavra, é poder, é unção, é se interessar pelas coisas do reino, até ter os pés na terra e a cabeça no céu. Eu ando na rua, eu vou no shopping, mas minha cabeça não está na rua, minha cabeça não está no shopping. E é por isso que eu não tenho as más notícias. É por isso que eu não tenho fofoca. É por isso que eu não tenho opressão. É por isso que eu não tenho demissão. Porque meu raciocínio não é da terra. Minhas ideias não são da terra. Minhas opiniões não são da terra. O meu pé está na terra sim. O meu pé está no lugar que todo mundo está assim. Mas o que eu penso não é da terra. A minha opinião não é da terra. A minha ideia não é da terra. A minha reação não é da terra. A minha esperança não é da terra. O meu futuro não é da terra. E é por isso que as pessoas ficam boca aberta. Como é que você não fica doente? Como é que você não desanima? E você vai dizer para elas: eu sou igual a você, mas eu carrego uma palavra. Eu carrego uma palavra. Não me elogia não. Não me elogia não, porque se eu perder essa palavra eu caio também. Não é em mim não. Em mim não há força. Em mim não há nada. Não há valor algum. Eu só tive humildade para carregar uma palavra. Xandalaba cantalaba sorementalaba fandalaba cantalaba.
Lanterns drift into the night, golden sparks, gentle flight. Every wish I never spoke rises high, a fleeting hope. Whispers in the quiet wind, echoes of where dreams begin. Each flame a story, each spark a song, a fleeting play.